massa de manobra para uma medida protetiva, porque somos mulheres, então joga lá para a vara de família. Isso com o priminho do marido dela ajudando, e o cara tava no velório. A minha vontade era de expulsá-lo, mas a gente tem que ser, né, fina. Né? Vou voltar e falar, o que você tá fazendo aqui? Ela falou, porque ele é meu amigo. Oi? Você entende o que ele fez com seu pai? Aí a doutora ainda é muito inexperiente. Precisa, talvez, de orientação. Falei, exatamente, eu não tenho experiência nenhuma da área penal. Concordo com o senhor, doutor. Porém, mesmo assim, eu derrubei a vossa medida. Boa tarde. Que isso? Vim mandar no meu ato que eu sou inexperiente, sendo que ele foi vencido? Olha, eu vou te falar, lá todo mundo com o Will, todo mundo queria o dinheiro do meu pai. Essa tia, na contestação dela, a grosso modo, a loja vai ficar para mim. O dia que eu falei, tia, eu gostaria de conversar, tire o olho da loja. Essa expressão, tá? Desse jeito. Tira o olho da loja. Falei, não entendi, porque eu sou herdeira, tira o olho da loja? Como que você disse? Tia, você não vai ficar desamparada. Porque ela também cuidou. Se meu pai estava lá no dia a dia com ela, cuidou como irmã, ela cuidou. Eu sei que ela cuidou. Eu vi. Eu não preciso do seu amparo. Nem do seu, nem do seu, nem do seu. Gente, meu tio teve que acalmá-la de tanto que ela gritava, doutor. Pra eu tirar o olho da loja, sendo que eu sou herdeira. E ela não. Ela é irmã. Resumindo, elas fizeram isso porque elas vão tocar a loja juntas. Elas não perdoaram o pai delas. Você acha que elas iam dar a loja na mão da tia Ângela? Qual é? Entende? E aí eu vou processá-la também mas é quando eu tiver tempo que eu vou dar prioridade para as coisas do meu pai. Mas, poxa, denunciação caluniosa. Ela moveu o judiciário inteiro sabendo que ela estava trancando uma pessoa. E ela vai sofrer uma denunciação caluniosa? Sim, nem que eu perca, mas para ela aprender a não mover o judiciário, é isso que fala na lei. Sabendo que uma pessoa é inocente. Ela vai, na verdade, mesmo que não dê o resultado útil, pelo menos ela vai ficar sabendo da ação, né? Isso é importante. Vai ter que se defender, né? Vai ter que questionar. Sim. Eu só estou esperando, como o prazo de prescrição é longo, é prescrição que se diz, né? Pelo amor de Deus, doutor, eu estou realmente com lápis de memória. Não, é isso mesmo. O prescricional é longo da denunciação caluniosa porque a pena é alta. É isso, né? Faz sentido. Isso, faz sentido. É isso mesmo, tá correto. Eu vou... Né? Agora, se você não é fácil, né? Não é fácil advogar em causa própria, não é fácil a sua situação, uma situação bem complicada, bem difícil, mas hoje o que cabe a você é resolver por partes, né? Em relação ao imóvel, que você tem a posse exclusiva, uso capião, é um ponto. Em relação ao criminal, sim, denunciação é caluniosa, uma denúncia a crime em virtude desse crime, dessa tipificação, então também você vai ter que fazer isso por etapas, né? Isso é até uma estratégia para você conseguir resultado útil que você precisa, né? Sim, a usucapião, assim, concomitantemente com todas essas coisas, para evitar que elas venham mexer, que elas venham, sabe? Para me proteger, para proteger essa posse. Eu coloquei por tópicos aqui, doutor. Existe uma maneira, por exemplo, todas as instalações, meu pai que comprou, meu pai deve ter gasto uns 50 mil para montar aquele estúdio. Máquina de tatuagem, mesa, é tudo dele. Ela não deu nada e ela é, assim, uma pessoa, né? Provida de inteligência que ela assumiu no processo. Que todo o capital, todo o dinheiro foi ele que deu, todas as instalações. Ela escreveu isso no processo. Ela escreveu. Entende? Ou seja, ela escreveu. Tá lá bem nítido. Pra você ter uma ideia, ela pega a Bolsa Família. Eu coloquei isso no processo. Falei, excelência, longe de mim querer fugir longe de mim, imagina. Eu não sou dessas. Mas quando é para ela ser, desprovida de recursos, é vantajoso. Quando é mais vantajoso para ela ser empresária, aí é melhor ser empresária. É sócia, aí é vantajoso. Como que o empresário pega a Bolsa Família? O senhor me explica, assim, né? Em outras palavras, tá, doutor? Pelo amor de Deus. Claro. Longe de mim querer levantar essa questão aqui para fazer o senhor perder tempo. Mas escrevi isso para o juiz, o senhor acredita? E eu descobri que tem um espaço para denúncia no site do Ministério. Isso que eu vou fazer. O que é isso? A mulher pega a Bolsa Família e tá lá pleiteando uma coisa como sócia. Oi?
Complicado, né? Ela tem carro, doutor. Ela e ela quer dar uma de, sabe? Então, só que eles sumiam com documentos. O dia que eu pedi para ver os cadernos da loja, faltou eu ser agredida fisicamente, né? Os controles de caixa, que entravam e saíam. A loja é do meu pai, ponto final. Faltou ser agredida fisicamente esse dia, ainda bem que meu amigo, que é advogado, estava junto comigo, ele é ex-marido da minha prima. Ele até é professor de estratégia. Ele é muito... ele consegue colocar razão, assim, numa hora que tá todo mundo emocionado, sabe? Então ele falou, eu vou lá com você porque vai ser feia a coisa. E você, como advogado e filha, o negócio vai ficar, né, complicado. E eu queria, de certa forma, eu não sei se seria sequestro, porque o sequestro que é o bem determinado, é isso? O arresto é o bem determinado. O sequestro, no sentido uma outra cautelar, no sentido de catalogar todo o maquinário da loja, todos os equipamentos, porque eu não duvido nada delas sumirem com esses equipamentos. E se a loja estar lacrada, eu li algo a respeito, só que eu perdi o vídeo. Aí com o problema de memória você já imagina, né? O professor deu uma aula magnífica sobre sequestro. Sabe o que é magnífica? E eu fiz alguma playlist, como eu tenho muito material de processo civil, não sei onde ficou, e ele falou, é uma forma de você, usando o popular lacre, né? Sem você lacrar o estabelecimento que está lá em conflito, em litígio, você catalogar, fazer uma espécie de inventário de todos os móveis, para evitar que a pessoa que está ocupando ali, está com a posse ali indevida, e ainda está nesse pleito, quem é sócio, quem é dono, se não é, se faleceu, se tem herdeiro, sumir com as instalações ou vender. Não tem nenhum documento, você ainda não tem nenhuma sentença, nada palpável para você conseguir tornar ineficaz a alienação. Ele falou assim, em resumo isso. Eu falei, gente, e eu tenho quase certeza que é sequestro, mas não tem problema, isso aí é a menor parte. A gente pesquisa a judicial adequada. Na verdade, continua existindo sequestro e arresto, né? Quando nós falamos de sequestro, é uma forma que eu ensino meus alunos, que eu acho que fica bem didático para guardar, sequestro. O sequestrador, ele já sabe, ele sai de casa sabendo que ele vai sequestrar, né? Então, é um bem determinado. O arresto não. Eu peço, o juiz, bloqueie os bens que acharam o nome dela ou dele. Então, o sequestro é um pedido para você bloquear, penhorar um bem determinado. Quando nós falamos de arresto, você pede para bloquear bens. E aí um bem vai ser bloqueado. Mas não existe uma determinação específica. Pode ser qualquer um. Entendeu? Entendo. Então seria sequestro e é válido isso, doutor? Eu pedi para ser catalogado, não sei, seria o quê? Um perito catalogar os bens, já que ela mesma assumiu que são todos dele, do meu pai, que ele fez as instalações da loja, porque a loja é alugada, o prédio não é dele, mas todas as instalações são, porque senão elas vão sumir com essas máquinas de tatuagem, entendeu? Só que tem que ser uma coisa, se possível, inaudita altera partes, porque senão ela vai sumir com tudo. É possível isso? Eu vou pedir, porque eu estou pensando em pedir já. Então, nesse caso, seria sequestro mesmo, porque que bloqueio que você vai pedir através de uma medida cautelar? Você vai pedir todos os equipamentos do estúdio de tatuagem, entendeu? Exato. Ai, que bom que meu raciocínio, eu não perdi a memória totalmente, né? E detalhe importante, isso te ajuda porque amanhã ou depois, né, a sua irmã, suas irmãs, parentes, sabendo, né, lembrando que você é da área do direito, o que elas podem fazer? Tentar fazer uso capião. Então, essa ação, além de proteger o bem, de certa forma, quer queira, quer não queira, ela ajuda também a evitar um futuro uso capião, entendeu? Se opõe, né? É como se eu me opusesse a posse delas. Porque a posse para uso capião tem que ser mansa e pacífica, animus domini, e você tirou esse requisito, não é mansa e pacífica mais. Exato, né? E assim, nesse sentido, doutor, se o juiz, por algum motivo, pedir para comprovar a propriedade dos bens, e eu não tenho documentos, entende? Eu só tenho o que ela assumiu lá. Eu não tenho documentos porque elas deram, enquanto elas estavam me enganando, elas com certeza sumiram com recibo, com tudo. Inclusive, ela está falando que o equipamento da parte de ótica é dela, e não é.
Inclusive, eu posso chamar a advogada que vendeu para o meu pai como testemunha, a doutora Marta. Eu conheço. Ela é advogada trabalhista. Entende? Não é dela. O juiz não vai pedir para comprovar se ela assumiu. Agora, doutora, uma dica com muito carinho. Se a doutora está pensando em fazer alguma coisa, faça mesmo. A doutora já tem o mais difícil, que a doutora vai advogar em causa própria, né? Então, faz a peça. Se a doutora quiser também, eu faço mentoria para te ajudar a corrigir, a somar, né? Porque causa própria a gente dá branco, a gente fica nervoso, estressado, é normal, a gente é ser humano. Então, se precisar, eu estou aqui para ajudar. Mas não demore muito para fazer as coisas, tanto a medida cautelar como o próprio uso capião. Faça o quanto antes, porque senão não sai disso, né? E a gente não sabe o outro lado. O outro lado pode ser maldoso a tal ponto de fazer uso capião, pode ser maldoso a tal ponto de falar que é mera tolerância, o fato de você estar morando no imóvel, ou ter a posse exclusiva, entendeu? Ah, mas aí eu tenho entendimento do STJ que eu aprendi no seu canal, eu tenho a jornada de direito civil que eu aprendi no seu canal, e sei que esse entendimento é antigo, né? Doutor, para finalizar, aquelas ações daquela época que o senhor falou, da apropriação indébita e o dano material, eu posso, assim, postumamente agora? Pode. Porque isso que vai embasar a indignidade. Pode sim. Sabe por quê? Senão vão falar que, me deu um branco agora, vão falar que foi adiantamento de legítima. Essa expressão, ela pode com certeza falar. Pode usufruir dela sim, verdade. Então, a apropriação indébita e o dano material daquela época que meu pai era vivo, eu posso interpor postumamente. Pode fazer isso. Pode sim. É um direito seu. Certo, porque aí elas, para embasar a indignidade, para elas perderem direito a esses bens aqui. Inclusive, eu vou pleitear até elas perderem o direito aos bens lá da loja, que com certeza vão vir para o acervo. Porque elas estavam na mão de um terceiro e elas não se opuseram. É que eu sou legal, mas existe uma coisa chamada 156, furto de coisa coletiva. Verdade. É nosso ainda, não está dividido até chegar a partilha. E a doutora, essa pessoa a furtar. Em relação a isso, tenta embasar de forma firme e forte, né? Que houver o acusado, elas, no caso, caluniosamente acusou o pai, né? E isso, de fato, é uma tese forte, né? O autor da herança incorrer em crime contra a honra, ou do seu cônjuge, tá lá, tá escrito, tá tipificado, e também é um fato que alcança qualquer herdeiro, qualquer classe de herdeiro. Então, dá para fazer, é a tese forte, né? Sim. Uma última coisa, doutor, eu sei que o tempo já vai acabar. A minha madrasta está andando com o carro do meu pai, que eu coloquei tá no nome dele, tá para ser transferido, né? Já estava, quando ele faleceu, ele estava usando o carro, já estava em vias de transferência. E elas pediram para continuar com o carro porque está com dificuldade de circulação. Mentira, porque meu tio estaciona no mesmo estacionamento e a minha madrasta está usando o carro todos os dias, mesmo irregular. Olha a ideia. E aí você tem que tomar cuidado também, porque cabe os capião, né? Você pode fazer os capião, mas elas também podem, né? Então toma cuidado com isso, hein? Inclusive do carro, né? Uhum. Mas o tempo é bem curto. O tempo é bem curto. É bem curto mesmo. Tava parado, né? Aí elas ficavam me infernizando com esse carro. Fui e mandei a chave, mandei tudo para guardar lá, porque elas queriam tirar, não sei de onde, lá da loja, não sei o quê. Só que eu descobri que a minha madrasta está usando. Eu posso pedir, ao invés do carro, falar que ela está usando e pedir o valor da tabela FIP no acervo? O senhor acha que seria possível abrir mão do carro? Porque elas já devem ter estragado o carro inteiro. Eu fui descobrir quando já estava andando 6 meses com o carro. Pode fazer isso. O máximo que pode acontecer, e é muito comum isso acontecer, porque tem juíza que só quer bater meta, não quer dar muita atenção, ele falar que isso deve ser feito numa ação autônoma, o entendimento dele ou dela, e perdas e danos. Se ele, de fato, não conseguir levar isso para o inventário, depois você pode trabalhar numa ação autônoma, ação de perdas e danos, entendeu? Eu vou pedir o valor da tabela FIP, ela deve ter detonado o carro. Aí você pede o valor proporcional, né, se for o caso, né, na perdas e danos. Porque a perdas e danos você é autor, então você vai pedir a parte que você foi lesada de fato, entendeu? Sim. Não tem problema, a gente faz ação autônoma.
medindo, agora que minha memória começou a voltar, tô fazendo pós, tô fazendo um monte de coisa, meu Deus. E pode, né? Esse escritório aqui que eu nem tinha. Pode a parte contrária alegar, falar, litigância de má fé, porque isso não era para pedir dentro do inventário, mas isso é um direito seu, né? Você pode justificar que é o princípio da cooperação, economia processual, por isso você pediu dentro do inventário. Se o entendimento do juiz ou da juíza é pedir fora, numa ação autônoma, você não tem culpa, você tentou. Com base, por isso, quando você for fazer isso, se você for fazer, use o princípio, com base no princípio da cooperação. Princípio da cooperação, princípio da economia e celeridade processual, entendeu? Exatamente, verdade, bem lembrado, doutor. Bom, eu, de certa forma, na medida do possível, estou feliz, porque minhas ideias bateram com o de Júlio César Sanches. Gente, olha, doutor, isso é muito bom. A gente que é neném, né? Como diz meu avô, o neném na advocacia, bater as ideias e a linha de raciocínio com o advogado experiente. E eu cheguei até você pelo uso capião, porque elas estavam já querendo se opor para minha posse. E no fim das contas, se abriu um mundo, né? Me inscrevi no canal, estudo, tô sempre nas lives. Se você vir Denise lá, pode saber que sou eu, estudando. Sempre estudando, isso é bom. Estou muito feliz com essa consultoria. Se eu precisar de novo, vou marcar com a Maria. Quero agradecer o atendimento da Maria, falar para ela se ela precisar desmarcar, colocar mais tarde, se tiver audiência, eu conheço a rotina. Não tem problema, o importante é sempre o doutor Júnior, a mentoria. A Maria é muito fofinha. Ela é muito boazinha. Quero agradecer a gentileza da Maria, viu? Eu estou à disposição para te ajudar, viu? Mesmo essas peças, quando você finalizar, se você quiser minha opinião jurídica, pode mandar para o WhatsApp, eu corrijo para te ajudar, ou quer marcar uma mentoria para que eu possa te ajudar de uma forma mais aprofundada, né, para te conversar sobre o assunto. Eu ajudo de um jeito ou de outro. E já leu meu livro, Direito Imobiliário de AZ? Não. Então leia, viu? É verdade. Chegou a quarta edição hoje aqui no escritório. É que elas não conseguiram colocar aqui em evidência, mas chegou hoje a quarta edição do Direito Imobiliário de AZ. Se você tiver a oportunidade, faça a leitura. Tem o livro Uso Capião, esse livro também da minha autoria também, Uso Capião Extrajudicial e Advocacia Extrajudicial, é muito legal. Eu falo que enquanto a gente estuda, a gente não tem tempo de pensar bobagem, besteira. Então a melhor coisa do mundo é estudar. Exato, né? Foi o que me salvou. No fim das contas, eu não ter saído das ações foi o que me salvou, porque eu consegui superar o sofrimento para conseguir ajudar meu pai e agora postumamente. Isso é muito honroso para mim, porque meu pai me deu a faculdade, na minha cabeça eu tenho obrigação. Eu não vou passar para nenhum colega. Ponto. Isso, faz sim. É uma forma de você aprender, estudar o objeto, né? Cada vez mais ganha mais experiência. Eu estou à disposição, precisar de mim, conta comigo, tá? Conta comigo sim. Fica com Deus, tá bom? Então tá bom, obrigada, doutor. Tchau. A gente se vê. Fica com Deus. Tchau, tchau.